Queridos irmãos, boa noite a todos e todas. Alegria estarmos juntos mais uma vez, louvando ao Senhor. Também quero desejar boas-vindas a todos os nossos irmãos e irmãs que alegram os nossos corações essa noite com a sua visita. Nosso desejo é que todos vocês possam sair daqui nessa noite renovados e renovadas pela palavra que é de Deus. Deus abençoe vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 5, e vamos ler a partir do verso 13 até o verso 14. Eu peço que a igreja se coloque de pé, por favor. Segundo Crônicas, capítulo 5, versículo 'Vamos ler a partir do versículo 12 até o 14. Diz assim a palavra do Senhor. E quando todos os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando, em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Vamos orar, curvem as suas cabeças. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos mais uma vez diante do Senhor, com os nossos corações contritos, quebrantados, para te adorar, te exaltar e te servir como estamos fazendo até agora. Mas neste momento, Senhor, nós paramos e abrimos os nossos ouvidos para ouvir a voz que não vem do homem, não vem do pastor, não vem do reverendo, não vem do bispo, mas a voz que vem do Teu Espírito Santo. Por isso eu te peço que o Senhor venha me usar uma vez mais, como sempre faz, para falar não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir para o nosso renovo, para a nossa fortificação e para que nós possamos cada vez mais crescer e evoluir na Tua presença. Fale conosco, nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Podeis assentar. Eu queria falar nesta noite sobre como agradar a Deus e obter a sua presença na nossa vida, na nossa casa e em todas as partes do nosso viver. A gente percebe que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de muita apostasia, de muito declínio moral, de muita frieza no amor, de muita frieza espiritual. Não há mais desejo em muitos corações ardente pela busca da presença do Senhor. As pessoas têm buscado na igreja os seus interesses para seus benefícios próprios. Mas a gente vai ver dentro desse texto e nesse contexto que há aqui um povo que estava sedento de Deus, que tinha desejo de Deus e que buscava a Deus com todo o afinco para que a glória de Deus
fosse derramada sobre eles. E eu quero convidá-los e convidá-las esta noite para que nós nos aproximamos da palavra de Deus e abarcamos novamente esse desejo no coração pela presença e pela glória de Deus nas nossas vidas. Quantas pessoas já não sentem mais a presença de Deus? Quantas pessoas já não sentem mais o amor de Deus? Quantas pessoas já não sentem mais o fogo e a paixão por esse Deus que é maravilhoso, que é poderoso, que é soberano, que é infinito? Quando nós olhamos para o contexto desses versos que nós lemos, nós vamos ver a partir do capítulo 5, logo nos primeiros versos de 1 até o 6, que o povo de Deus conclui através de Salomão a obra do Senhor, a construção do templo para o culto ao Senhor. E eles estavam maravilhados pelo fato de ter concluído aquela obra. Quando nós olhamos nos versos 7 até 11 do capítulo 5, você vai ver então que depois que eles constroem o templo, eles trazem a arca do Senhor, a arca da aliança, que representa a presença de Deus no povo de Israel. Eles trazem essa arca para o templo do Senhor. Esse era um desejo do coração de Davi. Davi tinha esse desejo porque a arca do Senhor habitava em tendas feitas por mãos de homens. E Davi queria que a arca da aliança habitasse em um templo consagrado para o Senhor. E nos versos que nós lemos, a partir do verso 12 até o verso 14, que é o nosso texto base para essa mensagem, nós estamos vendo aqui a glória de Deus sendo manifesta no meio do seu povo, no meio dos seus eleitos. Mas quando nós vamos olhar para o verso de número 6, nós vamos ver então que depois que essa glória do Senhor desce sobre o povo, nós vamos ver Salomão falando ao povo, explicando ao povo, trazendo a memória do povo sobre as promessas que Deus havia feito para Davi. E aqui também no capítulo posterior, que é o capítulo 6, nós vamos ver também, aliás, no capítulo 7, nós vamos ver também Deus enchendo todo o templo com a sua glória e com a sua majestade. A pergunta que eu faço para nós adentrarmos esta mensagem é a seguinte pergunta: será que nos atuais dias, todos nós que estamos aqui temos sentido esse desejo de agradar a Deus, como esse povo estava, para atrair a sua presença para o culto, para a igreja, para a nossa casa, para a nossa vida? Será que nós temos tido esse desejo pela presença de Deus realmente dentro de nós? Qual é o motivo pelo qual nós estamos aqui esta noite? O que nos traz aqui diante da presença do Senhor esta noite? Qual é a razão de nós estarmos aqui? Será que temos tido desejo realmente de Deus? Se temos tido desejo e viemos à igreja por causa desse desejo que é em nós de buscar a Cristo, por que quase não vemos mais a manifestação de Deus como nos tempos antigos? Ou seja, por que não vemos mais o sobrenatural de Deus acontecendo? A gente percebe que isso acontece muito pouco na contemporaneidade. Mas se não temos tido esse desejo de buscar a Deus e a sua presença, este pode ser o motivo de tanta frieza espiritual e apostasia entre nós, que consequentemente afastam a glória de Deus da nossa vida e dos nossos corações. Sendo assim, irmãos, eu preciso a priori trabalhar meu desejo de atrair a presença de Deus. A gente sabe, já aprendeu, que não somos nós que buscamos a Deus, foi Deus quem nos buscou, foi Deus que enviou o seu Filho, foi Deus que quis a comunhão conosco novamente. Mas uma vez que nós entendemos que somos escolhidos de Deus,
que somos eleitos do Senhor, que fomos agraciados por Deus pelo seu favor imerecido, nós precisamos agora caminhar no processo de santificação, e isso significa trabalhar a nossa paixão, o nosso desejo e a nossa busca, a nossa sede, a nossa fome pela presença de Deus. Todos que ouvem a voz do Senhor, recebem o convite para o encontro com Deus e se coloca no caminho do Senhor, essa pessoa vive em constante busca, porque ela foi convencida pelo Espírito Santo de toda a verdade. Então, como nós podemos agradar a Deus e obter a sua presença, atrair a sua glória para esse tempo de tanta frieza espiritual? Nós vamos aprender aqui pelo menos 3 passos que esse povo nos ensina por terem recebido essa glória de Deus sendo manifesta no meio deles. Perceba que no verso 12 diz que todos os levitas que eram cantores, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Percebam que esse povo aqui, eles são escolhidos de Deus. Somente os levitas poderiam carregar a Arca da Aliança, somente os levitas eram consagrados para este feito, para a obra do Senhor. Veja que estão aqui também 120 sacerdotes que tocavam a trombetas. E essas pessoas foram eleitas para promoverem a obra do Senhor. Hoje, no nosso tempo, não há mais levitas, não há mais um sacerdócio, porque Jesus Cristo, ele rasgou o véu e nos levou a todos nós a ter acesso direto com Deus. Portanto, todos nós podemos ter esse acesso. Todos nós que estamos aqui podemos atrair a presença de Deus, podemos abarcar a glória de Deus em todo momento da nossa vida. E a gente vai ver no verso de número 13, que diz assim: "E quando em uníssono, há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem." O que a gente vai ver logo no começo desse verso, que o primeiro passo que o povo deu para atrair a glória do Senhor, para atrair a presença de Deus, foi a unidade. Eles estavam unidos em louvor. Você viu o que a gente leu no começo do verso 13? "E quando em uníssono", ou seja, uma mesma voz, uma só voz. Não tinha aqui, como a gente faz no coral, divisão de vozes. Não tinha aqui vozes diferentes produzindo uma harmonia, mas era uma única voz, de forma uníssona, mostrando aqui a unidade do povo de Deus em louvor a Ele. E o primeiro aprendizado aqui é que se nós queremos, nesse tempo, atrair a glória de Deus para o culto da igreja, nós precisamos estar uníssono em louvor. Nós precisamos estar unidos no nosso louvor. Se nós queremos para as nossas casas, para as nossas famílias, a glória do Senhor, a presença do Senhor, as bênçãos do Senhor sobre nós, a família precisa estar unida em uma só voz. E quando nós percebemos essa unidade desse povo em louvor, nós podemos dizer então que ter uma só voz significa, tem um sentido de cooperação mútua para o mesmo resultado. Eles estavam louvando com uma só voz porque eles queriam todos a mesma coisa.
O que eles queriam? A glória de Deus, a presença de Deus, a manifestação do poder de Deus sobre o povo de Israel. A pergunta que nós fazemos é: será que a nossa cooperação como igreja, como família, como irmãos, como eleitos do Senhor, será que a gente tem essa cooperação mútua, buscando o mesmo resultado? Ou cada um canta uma música diferente? Cada um tem um alvo diferente. Cada um tem um objetivo específico na sua caminhada. O que nós estamos aprendendo aqui com este um só coro, com esta uma só voz, é que nós precisamos, em louvor a Deus, estarmos unidos com um só propósito, com um só objetivo, com um só foco: atrair a presença de Deus e a sua glória para este lugar. Estar unido em louvor significa também ter um só coração. A palavra de Deus nos ensina a sermos um em Cristo. E ser um só coração tem um sentido de igualdade, embora sejamos diferentes. Embora cada um tenha um pensamento, embora cada um tenha um jeito, embora cada um tenha uma personalidade, nós precisamos aprender, a despeito de nossas diferenças, nós precisamos aprender a ter um só coração. Isso significa entender o mais fraco na fé, caminhar com o mais fraco na fé. Isso significa dar a mão para aquele que pensa diferente, porque ter um só coração, apesar de sermos diferentes, significa estar juntos no mesmo corpo de muitos membros. Portanto, quando nós percebemos que este povo está uníssono em louvor, nós percebemos então, nós aprendemos aqui, que eles estão cantando em uma só voz, tendo um só coração e, em terceiro lugar, um só espírito. Por que eles estavam unidos? Porque eles tinham um só espírito. E ter um só espírito tem um sentido de ter a mesma fé, uma só fé, um só Deus. Não há divisões, incertezas, confusão naquilo que nós pregamos, ouvimos e falamos aqui na igreja. Não pode a igreja estar dividida, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, eu creio assim, outro crer assim. A gente precisa pregar a mesma coisa. Eu não posso pregar uma coisa aqui e na escola dominical um outro professor pregar algo diferente, porque a gente está nos dividindo, ensinando ensinamento diferente. E o que isso vai acontecer? Divisão do reino. Então, quando eles estão unidos em louvor, eles estão em uma só voz, em um só coração e em um só espírito, porque o Espírito de Deus, que nos mostra a verdade, que nos convence da verdade, é um só, e a verdade é uma só. É por isso que nós precisamos estar na escola bíblica dominical, aprendendo, estar no culto à noite, ouvindo a palavra, para que nós possamos viver o mesmo Espírito, a mesma fé em Deus. Então, meus irmãos, essa unidade que nós observamos aqui do povo significa estar em uma só voz, vivendo essa cooperação mútua para o mesmo resultado, mas significa também, em segundo lugar, ter um só coração, ou seja, o sentido de igualdade. Apesar de sermos diferentes, nós temos um só coração porque habitamos no mesmo corpo, onde Cristo é o cabeça. E em terceiro, um só espírito, professando a mesma fé em Cristo Jesus e vivendo a mesma fé em um só Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus o Deus do seu povo. Segundo passo que nós vamos aprender nesse texto com o povo de Deus é que você vai perceber que eles, no verso 13, eles louvavam o Senhor, eles estavam rendendo graças ao Senhor.
E quando eles levantaram a voz como trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvar o Senhor, porque Ele é bom. Qual era o motivo pela qual aquele povo estava louvando? O primeiro motivo aclarado aqui no texto, porque Ele é bom. Como o povo sabia que Deus é bom? Então aqui a gente vai perceber que para o povo declarar a bondade do Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, este povo precisa ter então intimidade com Deus. E o segundo passo que eu aprendo aqui para agradar a Deus e obter a sua presença na minha vida, no culto, na igreja, na minha casa, eu preciso ter intimidade com o Senhor. Eu preciso conhecer a bondade do Senhor na minha vida. Eu preciso ser uma testemunha da bondade do Senhor. Eu preciso declarar, eu estou vivendo isso e aquilo, mas o Senhor é bom, porque Ele me salvou. O Senhor é bom, porque Ele operou milagres e maravilhas. Será que nós fazemos isso? Será que nós temos essa intimidade com o Senhor para declarar a sua bondade? Então, em primeiro lugar, o que eu aprendo aqui é que o povo, ele tinha intimidade com o Senhor. E ter intimidade é conhecer a sua bondade, porque Deus é bom o tempo todo. Você reconhece a bondade do Senhor? Ou será que você é daquele crente que está dizendo, no dia da luta e da provação, você está dizendo: minha vida não vale nada. Eu prefiro morrer do que viver, porque a minha vida não está boa. Se você é um crente que faz isso, significa porque você não tem reconhecido a bondade do Senhor para com a vida. Será que você é aquela pessoa que reclama do trabalho? Ou você é aquele tipo de crente que agradece pelo trabalho que Deus te deu, porque a bondade do Senhor dura para sempre? Será que você reclama porque está doente, está tendo que ir para o hospital? Ou você é aquela pessoa que louva e agradece a Deus porque, apesar das suas enfermidades, apesar do diagnóstico do médico muitas vezes ser até um diagnóstico de morte, mas você tem a fé e a certeza que a última palavra vem do Senhor. E por isso você o louva e você adora. Porque ter intimidade com Deus é reconhecer a sua bondade. Deus é bom o tempo todo. Ele é bom apesar das nossas dificuldades, aflições e situações adversas que nos acontecem para nos ferir e para nos machucar. Deus é bom. Em segundo lugar, aquele que tem intimidade com o Senhor, como este povo tinha, conhece em sua misericórdia. O povo de Israel, por várias vezes, foi livrado do mal, da morte e de muitas coisas, por causa não do mérito do homem, mas por causa da misericórdia do seu Deus. Eu posso dizer aqui esta noite para vocês que a misericórdia do Senhor é o motivo pelo qual eu estou aqui pregando para vocês. Porque aquele acidente que todo mundo sabe e viu, não houve ali nenhuma possibilidade humana para que eu pudesse conseguir me livrar da morte. Aquele acidente foi a mão de Deus que parou o carro naquele lugar, porque não era a hora para eu partir. Então, apesar de mim, a misericórdia de Deus está sobre a minha vida e está sobre a sua vida. Será que você pode olhar para a sua trajetória e perceber que Deus tem tido misericórdia para com você e por isso que você está aqui? Será que se você olhar hoje para quem você é, você pode agradecer a Deus e reconhecer a misericórdia de Deus na sua vida? Você sabe que Deus tem nos livrado até nos momentos que nós nem percebemos. Muitas das vezes era para você ter sofrido um acidente. Muitas das vezes era para você ter levado um tiro de uma bala perdida.
Aqui não acontece muito isso, né? Muitas vezes você poderia ter tido uma enfermidade, mas Deus te livrou e você nem sabe, porque Deus trabalha no secreto, enquanto você não vê, mas Ele está trabalhando por você. Por isso que aquele que tem intimidade com o Senhor, além de reconhecer a sua bondade, reconhece também a sua misericórdia, porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E em terceiro lugar, nesse segundo passo do povo de Deus, que é íntimo do Senhor, aquele que é íntimo do Senhor conhecem os seus feitos. Ou seja, o que isso quer dizer? Se nós somos alguma coisa, se nós temos alguma coisa, se nós fazemos alguma coisa, nós só somos por causa de Deus. É Ele que nos habilita, é Ele que nos dá os dons que nós temos, é Ele que nos capacita, é Ele que nos renova, é Ele que nos faz romper. Portanto, quando eu sou íntimo do Senhor, eu reconheço os seus feitos. Eu reconheço que se eu cheguei até aqui, se eu tenho um alvo para atingir, se eu tenho um foco para alcançar, é porque Deus está comigo e me leva até onde eu preciso ir. Isto é reconhecer os feitos de Deus. E quem tem intimidade com Deus, reconhece os seus feitos. Não se gaba, não traz a glória para si, não se engrandece, mas tudo e em tudo glorifica a Deus pela sua vida. Mas há um terceiro passo que nós podemos aprender com esse texto. Perceba que o versículo 14 diz assim: quando a nuvem encheu a casa, que foi a glória de Deus naquele lugar. Ao verso 14 diz assim: de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Você viu que no começo eles construíram o templo de Salomão, eles fizeram toda aquela obra, trouxeram a arca e colocaram no templo, e quando a glória de Deus desceu, eles ficaram sem nada a poder fazer. Eles ficaram imobilizados. Eles não conseguiam mais se mover, porque Deus estava mostrando para eles que a glória de Deus. Deus estava mostrando para eles que não é pelo sacrifício, não é pela obra que eles estavam fazendo, mas porque Deus estava querendo derramar a sua glória. E isso significa, irmãos, que quando a nuvem encheu a casa, isso significa que aqui está a vontade soberana de Deus. Deus tem o desejo de derramar a sua glória sobre o seu povo. Deus tem o desejo de fazer com que a igreja, com que a família, com os seus filhos recebam a glória dele, para que vivam o sobrenatural de Deus nas suas vidas. E quando Deus enche a casa com esta nuvem de glória, Deus está nos ensinando que este é o desejo do coração de Deus, nos encher da tua presença. E isso vai nos mostrar aqui, em terceiro passo, que aquelas pessoas eram totalmente dependentes de Deus. Ou seja, o povo não dependia do seu mérito, o povo não dependia daquele sacrifício, mas o povo sempre dependeu do próprio Deus. E quando Deus está enchendo a casa e fazendo com que os sacerdotes estejam parados, não conseguindo fazer mais nada por causa da glória de Deus, Deus está mostrando então que nós somos totalmente dependentes dele. E esse é o segundo passo. Você precisa se colocar na dependência de Deus. Você precisa parar de confiar mais na força do seu braço.
Você precisa parar de confiar totalmente no seu intelecto. Você precisa parar de confiar totalmente na sua capacidade de ser alguma coisa. Você precisa voltar para os braços do Senhor. Nós precisamos estar nos braços do Senhor, confiando 100% naquilo que Ele estabelece para nós. Isto é ser totalmente dependente de Deus. E quando Deus enche a casa com a nuvem, Deus está mostrando o seu desejo, a sua vontade e mostrando que é Ele que faz, que não depende de nós, depende somente de Deus. E em segundo lugar, primeiro a nuvem encheu a casa, a gente viu aqui que esta é a vontade de Deus, por isso que encheu a casa, mas em segundo lugar, a gente está vendo que a nuvem também, aquela glória do Senhor, vai tomar os filhos de Deus. Isto é, irmãos, quando Deus nos toma para si, quando Deus nos enche com a sua glória, nós ficamos apenas observando. Né? Nós ficamos apenas aguardando. Quando os sacerdotes pararam, não conseguiram mais fazer nada, mas eles conseguiram ver aquilo que Deus estava fazendo. Talvez para você contemplar o milagre de Deus na sua vida, talvez para você contemplar aquilo que você busca e espera da parte do Senhor, está faltando você parar. Está faltando você esperar. Está faltando você confiar no Senhor. E isso significa ficar imobilizado. Porque nós fazemos a nossa parte, mas a parte de Deus é Ele quem faz. E muitas vezes nós deixamos de ver as bênçãos do Senhor, porque não temos fé para crer e esperar. E então continuamos a trabalhar, continuamos a lutar, quando é momento de esperar, quando é momento de crer, quando é momento de parar para receber a glória do Senhor. Perceba que Jacó, lá em Gênesis, quando ele estava fugindo do seu irmão, chegou num determinado momento no deserto em que a noite surgiu e ele não pôde mais caminhar. E com isso ele parou para descansar. E quando ele parou para descansar e colocou uma pedra ali de travesseiro para ele descansar, porque era noite, foi nesse momento que Jacó começou a ter a visão de anjos que desciam e subiam as escadas. Isto mostra, irmãos, que muitas vezes na nossa caminhada nós precisamos parar, esperar o tempo de Deus. Se a gente ficar lutando o tempo todo por aquilo que nós almejamos, nós estamos passando à frente de Deus. Você já fez a sua parte? Agora você precisa confiar e esperar no Senhor. É isso que nós estamos aprendendo quando Deus ele derrama a sua glória sobre nós. Aquelas pessoas ficaram imobilizadas por causa da glória de Deus. Mas em terceiro lugar, nessa total dependência de Deus, a gente aprende que a nuvem, além de ter enchido a casa, mostrando que essa é a vontade de Deus, além de ter tomado os filhos de Deus, mostrando que Deus enche os seus filhos com a glória, a gente vai ver aqui também que a nuvem mostrou a glória de Deus, ou seja, quando a glória é de Deus, o sobrenatural pode acontecer. O que nós podemos aprender aqui, irmãos? Que pode haver coisas na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada com Deus, que nós já perdemos toda a esperança, que nós já não acreditamos mais. Talvez não acreditamos que seremos algum dia como já fomos uma vez na presença do Senhor. Talvez não acreditamos mais que a nossa vida sentimental, a nossa vida familiar, a nossa vida conjugal não tem mais jeito, porque você vê diante de você apenas o impossível. E quando nós estamos verdadeiramente unidos em louvor, totalmente dependente de Deus, e íntimos do Senhor, a gente vai ver que aquilo que é impossível aos nossos olhos
pode acontecer. Ou seja, Deus pode mover o sobrenatural. Quem sabe uma enfermidade. Quem sabe o casamento que vai mal. Não sei qual seja o motivo que você tem sofrido e esperado em Deus, mas o que eu posso te dizer que aqui o que está acontecendo com este povo é algo sobrenatural. Essa nuvem que encheu toda a casa está mostrando a glória de Deus e mostrando para nós que Deus pode sim operar na nossa vida o sobrenatural. Portanto, meus irmãos, o que a gente aprende com essa mensagem é que aquele povo tinha o desejo no coração de atrair a presença de Deus. Por isso eles estavam trabalhando para a construção do templo. E a gente viu esse desejo no coração de Davi, né? Quando ele deseja, então, construir uma casa para a habitação do próprio Deus. A gente viu aqui nessa mensagem que eles construíram o templo do Senhor e trouxeram a Arca da Aliança para habitar, né? Isso aconteceu através de Salomão, que trouxe a Arca da Aliança para habitar no templo do Senhor. E quando essa glória de Deus desceu no templo e desceu sobre eles, a gente viu aqui, nesta mensagem, que o povo estava unido em louvor, o povo era íntimo do Senhor, porque conhecia a sua bondade, a sua misericórdia, e por isso dizia que Ele é bom, e rendia graças ao Senhor. E a gente viu também que aquele povo estava na total dependência de Deus, porque quando Deus manifestou a sua glória, eles simplesmente ficaram parados diante da glória do Senhor. Esta é a mensagem. 3 passos que nós precisamos aprender a dar na nossa caminhada com Cristo. Estarmos como igreja, como família, como servos e servas do Senhor, unidos em louvor, com uma só voz. Precisamos ser íntimos do Senhor, ter intimidade com Deus para conhecer e reconhecer a sua bondade. E em terceiro lugar, precisamos estar totalmente dependente de Deus, crendo que Ele pode operar o seu sobrenatural e agir na nossa vida de formas maravilhosas. Para aplicação na nossa vida, para aplicação dessa mensagem durante a nossa caminhada, eu gostaria de interpelar você neste momento com as seguintes perguntas. Você deseja a presença de Deus na sua vida, na sua casa e na sua igreja? Você deseja isso? Você busca isso? Você quer a glória de Deus manifesta na sua casa, na sua igreja, na sua família? Você tem esse desejo no coração? A palavra de Deus te convida para que você trabalhe isso em você, para que você volte ao primeiro amor, para que você construa um novo tempo na presença do Senhor, para que você se renove na presença dEle esta noite. Em segundo lugar, você é alguém íntimo de Deus? Você é alguém que reconhece a bondade de Deus na sua vida? Você tem contemplado a bondade, você consegue ver as coisas boas que Deus tem feito? Ou você reclama das circunstâncias? Ou você reclama dos obstáculos? Ou você reclama de tudo e de todos? Como você tem estado com Deus em sua intimidade? Em terceiro lugar, você tem se colocado na dependência de Deus, sabendo o momento que você faz e o momento que você espera, para o tempo que Deus tem preparado para cada um de nós? Você tem se colocado nessa dependência? Você é uma pessoa totalmente dependente de Deus? Ou ao invés de você esperar para ver Deus fazer, você quer fazer no lugar de Deus, dando passos adiante que não eram para serem dados? Fique então com essas perguntas, reflita a sua vida
E faça hoje essa análise na sua vida e lembre-se como se faz para agradar a Deus e obter a sua presença.